Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, vamos agradecer por mais um dia, né? E por mais uma live. Sejam bem-vindos a essa live de hoje. Hoje o tema é família tóxica. O que é uma família tóxica? Vamos entender um pouco do que todos nós vivemos. Porque, na verdade, todas as famílias são tóxicas. E por que isso acontece? Então, vamos começar entendendo o que é uma família, né? Como tudo isso acontece. Então, família é o quê? Quando eu pergunto assim, quem é a sua família? Você fala assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó. Esses são o formato da família. Só que existe mais pessoas. E os bisavós? E os tataravós? São pessoas que estão na nossa linha familiar. São os nossos ancestrais. E a nossa história só começou porque existia alguém lá que decidiu ter uma família. E aí essa família, ela vem numa onda, né, acontecendo. Junta um homem e uma mulher e cria uma família. Aí nasce um bebezinho, esse bebezinho cresce, se encontra com uma pessoa e constrói uma outra família. E assim vai uma onda. É como uma onda. Vai seguindo, vai em frente, vai desenvolvendo. Então nós somos família, mas que foi construída lá atrás. Então existe toda uma história, existe toda uma situação lá atrás. E hoje a gente olha, a gente fala assim, a minha família, eu, meu pai, eu, meu marido, meus filhos, essa é a minha família, família que eu construí. Não, a nossa família são os avós, os bisavós, os tataravós, porque vem de lá, existe uma raiz. Existe uma raiz. Porque para a família ser forte, ela não pode ser rasa, né? Ela tem que ter raízes. É igual uma árvore. Ela precisa ter raízes para que ela seja saudável, para que ela seja forte. Família é a mesma coisa. E esses ancestrais são as nossas raízes. Então isso é muito importante. Então uma família, ela só começa quando junta dois diferentes, um homem e uma mulher. Bom dia, Ju. Bom dia, seja bem-vindo. Então nós precisamos entender assim, a essência da família é isso. É esse movimento, é o desenvolvimento, é uma onda de amor. Dois diferentes se juntam, criam um bebê, esse bebê cresce e se junta com uma outra força diferente, que no caso, gente, quando eu falo força diferente, é um homem e uma mulher. Quando eles se juntam, casam, criam um bebê. E o bebê vai crescer, vai desenvolver, vai se juntar com alguém e vai criar um outro bebê. E aí vai criando uma onda de amor. Então família é essa onda que não para, ela é crescente, né? Ela é crescente. E aí a gente fala assim, mas por que família tóxica? O que é família tóxica? Se a família é puro amor, se toda família tem muito amor, o pai ama demais, a mãe ama demais, é um amor incondicional. A gente ouve muito isso, né? Família é amor, família é união, família, é um grande desafio. Realmente é um grande desafio, porque o convívio com aquelas pessoas é difícil. Então assim, vamos tirar essa coisa da família perfeita.
Ah, mas a família do fulano, ela é perfeita. A minha tem um monte de problema, mas a do fulano, gente, como que eu queria ter uma família daquele jeito? Nossa, é uma família feliz, é uma família que tudo deu certo, que os filhos cresceram, que eles têm sucesso. Por que que a minha família não deu certo e a família do fulano deu certo? Por que que aquela família é tão perfeita e a minha família é tão estragada? Que a gente já fala desse jeito, tá tudo estragado. E na verdade não é assim, não existe família perfeita. Existem famílias diferentes, em situações diferentes. E por que fica uma família tóxica? Porque a gente não sabe o que é amor. A gente fala assim, se eu perguntar o que é amor? Ah, mas eu amo meu cachorro. Ah, eu amo meu marido. Eu amo meu filho. Eu amo a minha família. Eu amo meu namorado. E aí o casal se casa com aquele amor. Aí passa meses, eles terminam a relação se odiando. Cadê o amor? Onde estava esse amor? O que é amor? Nossa, eu amo meu cachorro. Só que qualquer mudança, eu deixo meu cachorro para trás. E aí, cadê o amor? Cadê o amor? Então, o que é amor de verdade? O que é esse amor de família? Então, gente, é muito importante a gente entender. A essência da família é o amor, mas é aquele amor que nós desconhecemos. Por quê? Porque assim, a perfeição não existe. O amor, ele é algo divino. Então, quando nós estamos aqui na Terra, é uma família. Deus colocou o homem e a mulher, né? E a gente vai construindo, a gente vai desenvolvendo. A família, a essência da família é o amor, mas é aquela pureza do amor que a gente desconhece, porque nós não estamos ainda desenvolvidos para amar com esse amor verdadeiro, com esse amor puro. E a gente extrapola, a gente não tem um equilíbrio. Então nós criamos, por exemplo, os nossos filhos, nós formamos famílias tóxica. Por quê? Porque quando eu tenho um filho, eu como mãe, o pai como pai, na função, é função de mãe, função de pai. Quais as funções? Educar, desenvolver, encaminhar. Essa é a função do pai e da mãe. E a gente vai fazendo isso. O bebê precisa desse cuidado, desse acolhimento, dessa direção. O bebê precisa. E esse bebê vai crescendo, ele caminha, ele anda, ele levanta e cresce. Só que aí, o que acontece com os pais? Na função de pai e mãe, a gente continua querendo cuidar, querendo fazer, querendo estar amparando os nossos filhos que já estão adultos. E aí eu desenvolvo uma criança, um adolescente, um adulto incapaz. Porque se eu faço tudo para ele, eu estou desenvolvendo nele a incapacidade. Se eu entrego tudo pronto para ele, eu estou desenvolvendo nele a preguiça, a falta de interesse, porque está pronto. Ah, mas ele é meu filhinho. Ah, mas ele é meu príncipe. Ah, mas eu tô aqui para fazer para ele. Mãe tem obrigação de servir. Ah, eu só tenho ele. E aí eu crio esse filho nesse ritmo de que tudo é dele, tudo para ele. Eu estou disponível para ele. Eu sou a mãe dele e eu tenho que fazer. Nossa, Deus me deu esse filho e eu tenho que fazer o meu melhor. Você tem que fazer sim o seu melhor como mãe, como uma educadora, como uma orientadora, como alguém que vai criar uma criança para o mundo. Então eu preciso desenvolver as capacidades dele para que quando ele chegue lá naquele mundo lá fora, ele consiga lidar com as situações. Então é assim, ó, o bebê ele é criado no útero da mãe. Ali ele está sendo alimentado, ele está sendo desenvolvido. Olha só o movimento da vida. Tudo que ele precisa, ele recebe ali no útero da mãe. E aí quando ele cresce, ele começa a se incomodar com aquele espaço. O espaço ficou pequeno.
Eu preciso sair daqui. Isso é natural. A natureza, gente, ela é perfeita e ela gira, ela desenvolve tudo para crescer. E essa criança dentro da mãe, ela não tem mais espaço para crescer. Aí o que ela precisa fazer? Romper essa barreira, superar isso e vir para o mundo. Quando o bebê nasce, a mãe pega aquela criança, acolhe, cuida e faz tudo por ela. Então, a mãe, o pai, que fizeram uma família, que construíram essa família é o segundo útero dessa criança. Porque ela está fora da mãe e ela precisa se alimentar, ela precisa de cuidados, ela precisa de banho, de trocar fralda, de carinho, todo o acolhimento que ela já tinha naturalmente dentro da barriga da mãe, quando ela sai, ela precisa. Então, essa família que recebe essa criança, ela é o segundo útero. E esse útero, ele vai alimentar e suprir essa criança até uma certa idade. Até a adolescência. Por que até a adolescência? Porque na adolescência já começa um outro processo. Então, se eu dei amor para essa criança com limites, se eu eduquei essa criança para o mundo, se eu conseguir desenvolver nessa criança capacidade, a inteligência, a vontade, o valor, a alegria, as emoções, se eu trabalhei bem com essa criança, eu criei uma criança para o mundo. Aí na adolescência, vamos prestar atenção, olha, todo adolescente chega lá nos seus 12 até 14 anos, eles ficam irritados, tudo incomoda, nada tá bom, nenhum lugar tá bom. Por quê? Olha que interessante isso. Porque está chegando o momento dele romper esse segundo útero e ir para o mundo. Então ele ainda não sabe o que está acontecendo. Então é o mesmo processo que aconteceu lá dentro da barriga da mãe. A criança precisa sair para o mundo. Então a nossa adolescência, ela existe um conflito. Por quê? Porque os pais querem segurar. Ou os pais soltam demais. Ah, já cresceu, já não é mais responsabilidade minha. Ah, mas tadinho, ele é muito novo, o que ele vai fazer? Ah, não, vai ficar mais, eu vou segurar mais. O máximo que eu puder, eu vou segurar essa criança. Olha só o conflito. Então tem pai que solta demais, tem pai que segura demais. E essa criança fica ali nesse jogo. E ela vai ficando irritada, vai criando um desconforto para essa adolescência. E ela se torna uma criança insegura, sem saber o que fazer, sem sentido para a vida, porque uns pais seguram, outros soltam demais, mas dificilmente ele chega e fala: filho, calma, calma que existe uma mudança aí e você está crescendo e você vai ficar um adulto e eu preciso te passar algumas orientações e soltar para o mundo. Isso é saudável. Isso é saudável. Quando eu oriento, confio na minha orientação, a criança recebe isso e leva para ela, leva para a vida. E ela coloca em prática. Então, a minha função de mãe, de pai, ela encerra ali. Quando o meu filho se torna um adulto e vai para a vida. Então, existe todo um processo, gente. Todo um processo. Isso é a lei da natureza. Se eu quebro essa regrinha, se eu quebro essa lei da natureza, o que acontece? Eu vou criar um filho que eu faço tudo para ele. Ah, mas ele é meu lindinho. Ah, mas eu vou fazer a comidinha que ele gosta. Ah, mas não tem ninguém para fazer para ele, então eu vou fazer. E continua fazendo. O cara tá com 40 anos. E a mãe tá lá, lavando a roupinha, escolhendo a roupinha que tem que usar, fazendo a comidinha que ele gosta, resolvendo os problemas para ele. Olha que interessante, né? Tudo esse rapaz depende da mãe. O que ela desenvolve nele com essa atitude? E ela faz tudo isso, gente, na ilusão de que é amor. Eu amo o meu filho, por isso eu cuido. Eu sinto prazer em cuidar. Eu sinto prazer em estar junto.
em conversar, em participar da vida dele. Eu sinto prazer em decidir as coisas para ele. Eu sinto prazer em separar as roupas que ele vai usar. Eu sinto prazer porque eu amo demais esse filho. Então eu faço tudo por ele. Eu dou a minha vida por esse filho. Olha o comportamento. E a mãe acha que tudo isso é amor. O pai acha que tudo isso é amor. E aí o que acontece? O que eu desenvolvo nessa pessoa? Eu desenvolvo a capacidade de um não existir. Ele fica dependente dessa mãe. E quando ele cresce e precisa ir para o mundo, porque a vida, ela vai te empurrar para o mundo, porque é lá que você vai aprender e é lá que você vai desenvolver. E se você não pegou as ferramentas certas com esse pai, com essa mãe, você vai sofrer lá fora. Por quê? Porque você desenvolveu uma dependência emocional com essa mãe, com esse pai, com essa família que foi construída em cima desse amor falso, dessa ilusão de amor, né? Aí você criou uma dependência. Eu preciso da minha mãe, eu preciso do meu pai. Tudo eu corro para minha mãe, tudo eu corro para meu pai, para eles me ajudarem, para me orientarem. E eu corro naquele desespero, meu pai tem que me ajudar. E aí eu não corro para pedir ajuda, eu corro para que eles resolvam para mim. Por quê? Porque ele foi criado assim. Ele foi criado com pai e mãe que resolvem as coisas para ele. Então ele criou uma dependência. E quando chega lá no mundo, lá fora, nas adversidades, no desenvolvimento verdadeiro, o que ele faz? Não tem mais pai e mãe ali o tempo todo fazendo para ele. Essa dependência que ele tem pelo pai e pela mãe se torna uma dependência por drogas, por bebidas, por várias outras coisas, que ele precisa se pendurar em algo. E aí a gente fala assim, tem hora que a gente fala assim, mas por que a minha família não deu certo? Mas por que tem isso na minha família e na família do fulano não tem? Por que na família do fulano é tudo perfeitinho e aqui em casa está tudo errado? E aí a pessoa não para entender que tudo começou lá na construção daquela família, que todo mundo achava perfeito, lindinho, e foi arrastando e desenvolvendo isso. Isso é uma família doentia. Esses pais são doentes. Esse filho se tornou doente. Aí você vai falar para mim assim, mas por que esses pais fizeram isso? Por amor. Por um amor descontrolado, desequilibrado. Tudo, lembra que eu já falei aqui nas lives, tudo que é demais faz mal. Vou dar um exemplo bem simples, básico. A água, ela é super saudável, não é? Mas bebe demais para você ver o que vai acontecer com o teu organismo, com o teu pH. Se você bebe água demais, em excesso, se torna nocivo. Nosso organismo não tem como tirar essa água e vai fazer mal pra gente, a gente adoece. E a água, gente, é algo natural, é algo puro, mas tudo tem que ter um limite, tudo tem, o amor tem que ter um limite. Então eu não posso amar a ponto de destruir. Então não constrói uma família, destrói uma família, na ilusão de que é o amor da minha vida. Esse filho, ele é perfeito para mim. Eu dou a minha vida por ele. Eu faço tudo por ele. E se eu faço tudo por ele, eu anulo a vida dele. Eu deixo de ajudar a ele ser um homem de sucesso, que tenha capacidade, que tenha sonhos. Porque eu, como mãe, na minha função, eu acabo errando. Na função de mãe, na função de pai, eu acabo errando. Então é assim, eu sou mãe até um certo ponto, porque a minha função é essa. E eu crio meu filho para o mundo. Eu não crio meu filho para mim. Eu não crio meu filho para mim.
Eu criei meu filho para o mundo. Então, quando a gente entende isso, olha só que interessante. Eu consigo sim criar uma família saudável. Então, o que é uma família saudável? É quando essa criança vem para essa família, a gente ama, a gente orienta, a gente cuida com tudo o que precisa, né? Com estudos, orientações, boa alimentação. A gente faz tudo o que aquele ser humano precisa para desenvolver. Ali eu dou informação para ele, eu converso, eu oriento, eu mostro as coisas, eu converso, né? Eu desenvolvo. Eu não faço para ele, eu faço até um certo ponto, porque ele não sabe fazer sozinho, é um bebê. Mas quando ele já começa a aprender a resolver as suas coisas, a tomar um banho sozinho, a calçar o tênis e amarrar o sapatinho, quando ele já consegue pentear o cabelo sozinho, escolher uma roupa e trocar sozinho, eu não vou ficar falando para ele assim, não, bem, veste aquela roupinha que é mais bonita. Ai, a mamãe adora essa roupinha. Ah, veste essa daqui, ó, para agradar a mamãe. Não, eu não vou fazer isso, porque ele já está desenvolvendo a personalidade dele. Eu não posso podar isso. Se eu podo, eu tiro a essência dessa criança. Eu tiro a verdade dessa criança. Ele é um ser único. E eu preciso deixar ele livre para ele escolher quem ele quer ser. Eu só vou dando informação. Isso é pai e mãe saudável, família saudável. Orienta, conduz, leva para frente. Não estagna, não segura, não prende. Isso é uma família saudável. E a criança vai crescendo, aprendendo a tomar decisões. Olha que interessante, com pequenas coisas. Na escolha de um tênis, na escolha da cor de uma roupa, na escolha do brinquedo que ele quer. Olha que interessante, ele está decidindo. Eu desenvolvo nele a capacidade da decisão. Isso se torna para ele tão natural que quando ele chega na vida adulta, ele sabe tomar decisões. Vai ter coisas difíceis? Sim, vai ter coisas difíceis, porque isso é natural. Mas ele vai saber tomar decisões. Ah, ele vai sempre acertar nas decisões? Claro que não, gente. Nós erramos o tempo todo para poder aprender. Mas ele vai tomar a decisão sem medo, porque ele sabe que ele pode mudar. Não deu certo? Eu faço outro. Eu mudo de decisão, eu escolho outras coisas. Mas ele não tem aquela insegurança que aquele pai doentio, aquela mãe doentia plantou na criança. Olha que interessante. Fica uma criança independente. Fica uma criança que enfrenta a vida. Qualquer adversidade, ela vai parar, observar e vai tomar decisões. E a vida segue. É esse o movimento da vida. É isso que é família saudável. Quando eu desenvolvo meu filho para a vida, para seguir em frente, para ele construir uma nova família. Olha que interessante. Então, quando eu quebro o padrão da família doente, da família tóxica, eu consigo criar um movimento saudável. A situação muda naquele momento. Agora, se eu continuo naquela educação mesquinha, naquela educação limitada, naquilo que eu acredito ser certo para aquela criança, eu não vou desenvolver uma saúde mental nessa família. Na família que ele construir, provavelmente vai ser uma família doente, porque ele arrastou isso. Vocês entregaram isso. Então a minha família é doente, a sua família é doente. Eu construí uma família doente, você construiu uma família doente. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos encontrar esse equilíbrio. Ou a gente ama demais, ou a gente ama de menos. Ou a gente manda demais, ou a gente manda de menos. Então nós estamos nesse desafio de ser uma família, de construir uma família, de desenvolver essa capacidade de fazer uma família melhor. Então, assim, família perfeita não existe. Mas família saudável já existe.
Então nós já conseguimos desenvolver algo aí, desde os nossos ancestrais. Vamos pensar o quanto de dificuldades eles já viveram, né? Nossa família, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, o que eles viveram de dor, de desafios, e foram melhorando. Então assim, quando a gente fala assim, hoje a família é diferente, as famílias não são mais iguais às antigas. Família, essência família, é a mesma coisa, desde que o mundo é mundo. Essência família. Por quê? Porque é o amor. O amor, família é amor. Como eu uso esse amor? Como eu desenvolvo esse amor? Como eu ponho em prática esse amor? Aí sim se torna família tóxica, família saudável. Mas o amor, gente, é o mesmo. Então eu atendo famílias de dependentes químicos, que às vezes elas perguntam assim, mas onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que minha família tem de diferente da família do fulano que deu tudo certo? Olha os filhos do meu vizinho, eles trabalham, eles lutam, eles buscam, eles têm sucesso. Por que a minha família não tem? O que tem de errado? Qual é a diferença entre a minha família e a família do outro? Então eu escuto muito essa pergunta. Por que eu errei? Qual é a diferença da minha família? Vou te falar assim, ó. O que tem de igual nas famílias? Toda família tem amor. Isso é o igual. O que você faz com esse amor é que se torna diferente. Então vamos estar atentos nesse amor, porque esse amor, ele é divino, ele é perfeito. O amor, a essência da família. Mas nós somos seres humanos e nós não temos essa perfeição do Criador. Mas ele deu essa oportunidade para que a gente conheça esse amor, para que a gente desenvolva esse amor. Então o tempo todo nós estamos no aprendizado. Foi dado sim esse amor puro para nós, que é o amor à família. Mas o que eu faço com esse amor, eu ainda não tenho a capacidade para usar esse amor na grandeza que ele representa, na pureza que ele representa, na verdade que ele representa, porque eu não tenho ainda esse entendimento. Então eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor, o outro faz o melhor dele e vai construindo as suas famílias. Então família, gente, ela começa ali, numa essência de amor. Quando eu pego aquele amor e eu desenvolvo esse amor para o bem, olhando lá na frente, olhando que eu tenho um filho e eu preciso educar essa pessoa, desenvolver essa pessoa para que ela seja um ser humano melhor e para que ela crie uma família melhor do que aquela que eu dei para ele. Quando eu entendo isso, funciona a lei da vida, o movimento. Isso é natural. Nós estamos aqui para crescer, para desenvolver. E nós recebemos tudo para desenvolver isso. Então, quando eu olho para minha família, eu preciso entender que são pessoas que estão ali diferentes, né? Principalmente família grande. Família grande, eu falo que é uma escola. Por quê? Porque dentro dessa família grande existe tantas diferenças. E se eu olhar com esse olhar do amor, eu consigo aprender com essas pessoas. Eu consigo desenvolver capacidades que talvez lá fora eu vá precisar. Então a família, ela traz para mim a possibilidade de ser um ser humano melhor, a possibilidade de desenvolver as minhas capacidades ali dentro daquele círculo de amor. Mais, menos, né, aquele desequilíbrio, mas existe um amor ali. Só que
eu preciso ter o quê? A consciência de que o que eu recebo, o que eu dou, como eu uso isso. Então a mãe sábia, ela vai conseguir orientar esses filhos para uma vida melhor, ensinando que existe um amor e precisa ter um equilíbrio. Só que muitas vezes a gente foge desse equilíbrio, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Educar uma criança, criar uma família, montar essa família e manter essa família unida com o amor, com o respeito, não é fácil. É um grande desafio. Por quê? Porque dentro da família tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, sonhos diferentes. É a mesma mãe e o mesmo pai. Só que os irmãos são todos diferentes, não nascem. Mesmo os gêmeos, fisicamente são parecidos, mas na personalidade são totalmente diferentes. Por quê? Porque nós somos seres únicos. E quando nós entendemos isso e aceitamos isso para a nossa vida, eu sou um ser único, o que eu vou fazer de melhor aqui? Então, para que eu crie essa criança e que ele tenha um sentido na vida, quando ele crescer, eu preciso, como mãe, fazer a minha função de mãe, que é orientar e soltar. Orientar e soltar. E nunca acreditar que ele tem obrigação de cuidar de mim lá na velhice. Porque muita gente faz isso. Cria os filhos para que na velhice eles cuidem deles. Olha a prisão, né? Então não soltou, então ele tem que voltar. Olha só, não. Pai e mãe têm que construir uma vida para que eles vivam bem, sim, e que eles recebam, sim, o amor, o carinho, né? O aconchego, a ajuda dos filhos. Mas não porque os filhos têm a obrigação de vir e cuidar dos pais como se os pais fossem os bebês agora. Aí fica um círculo. Vai, vem, vai, vem, vai. Olha a energia, olha a energia. A energia tá toda errada. Eu dou, mas eu quero de volta. Eu te eduquei, mas eu quero de volta. Você é um cara de sucesso, mas eu quero de volta. Então, cria uma linha que prende esse filho. Energeticamente, existe uma prisão, né? O pai criou para o mundo, para que ele tenha sucesso, situação boa, para que futuramente ele cuide de mim. Olha a ilusão. Não. A gente tem que seguir a nossa vida. Pai e mãe tem que seguir a sua vida. Criamos, educamos, soltamos. E eles vão viver a vida deles construindo famílias saudáveis. Que com essa família saudável, a gente vai ter um retorno do amor, do carinho, da atenção. E não para que eles venham e fiquem grudados em nós, por obrigação, cuidando da gente. Então, quando o pai tem essa atitude de educar um filho, criar um filho, para que ele cuide na velhice, já é um pensamento doentio, já é uma família doente. Filho não tem obrigação com o pai, pai não tem obrigação com o filho, porque o filho já está adulto. Então se torna o quê? Pessoas que nós podemos conviver, trocar o respeito, o amor, fazer uma união. Aí vem a união, é a união familiar. A capacidade de viver essa união. Por quê? Porque existe um respeito, existe um limite, né? E o filho faz não por obrigação, e sim por gratidão, por amor, né? Por gratidão de ter recebido desse pai a oportunidade de crescer, desenvolver. E não vai cobrar nada desse pai, porque ele entende lá na essência dele que o pai fez o melhor para ele. Olha como vai ficando uma situação leve e saudável. O pai está bem, porque está feliz, criou o filho, desenvolveu o filho para o mundo. O filho está vivendo a vida dele, desenvolvendo as capacidades dele,
para que ele crie uma família saudável. Então tudo dá certo. Tudo dá certo. Isso não quer dizer, gente, que é o perfeito. Para que isso aconteça, muitas coisas ruins aconteceram nesse movimento. Muitas dúvidas, muitas incertezas desses pais. Eles também erraram, mas eles buscaram acertar mais. Eles não ficaram bitolados nesse amor de que eu dou a vida pelo meu filho. Eu amo o meu filho acima de tudo. Então, esses termos, eles prendem mentalmente você. E você acha que você tem que ficar ali, ó, em cima desse filho, fazendo esse filho um objeto. Um objeto de tudo aquilo que você quer ser, de que você queria para você. E aí esse filho acaba aceitando, permitindo isso e anulando a vida dele. Então vamos estar mais atentos. Que tipo de educação eu estou dando para o meu filho? Que tipo de amor eu estou dando para o meu filho? Que família eu estou construindo? Ou se eu já tenho uma família doentia, o que eu posso fazer para melhorar isso? Primeira coisa, olhe para o seu comportamento. Olhe para isso que você chama de amor. E refaça tudo isso em você. Para que você possa melhorar a situação que você vive hoje. Porque, gente, o que mais tem hoje é família tóxica. O que mais tem hoje é família tóxica. Então, preste atenção, esteja atento. Se você conseguiu perceber isso na tua família, porque muitas pessoas não percebem. Elas acham que é amor, que é proteção, que é cuidado. Então, se você percebeu isso, comece a mudança agora. Comece a olhar para você, para a situação e o que você pode consertar nisso tudo. O que eu posso mudar nisso tudo para que meu filho, futuramente, não seja um filho, um homem que não tem sentido, que chega na vida adulta e não sabe para onde ir. Hoje a gente vê muitas pessoas, 40 até 50 anos, a gente vê muitas pessoas adultas que elas não sabem o que fazer da vida, não tem propósito, não consegue definir uma profissão. Fez uma faculdade porque o pai quis. Meu pai pagou, eu fui lá e fiz. Prestei um concurso público que é mais fácil, assim eu fico tranquilo pro resto da vida. Olha só, que vida sem sentido. Qual é o sentido da vida, gente? É seguir em frente, é continuar o movimento, é fazer essa energia girar. A energia do quê? A energia do amor, da vida, da saúde mental. É isso que nós estamos aqui, para fazer com que o mundo mude, que a humanidade mude. Como? Cada um fazendo a sua parte. Então, se eu tenho consciência disso, eu vou buscar corrigir isso. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, para que a minha família seja uma família saudável. E se eu percebo que está uma família doentia, eu vou buscar curar essa família. Como? Buscando conhecimento, buscando mudanças, mudando de atitudes. E isso, gente, é o que faz a diferença. É o que faz um ser humano melhor. Então, o que é uma família tóxica? É aquela família que foi construída em cima do exagero. Amor demais, a ilusão do amor, né? Porque não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele constrói, ele não destrói. O amor verdadeiro, ele liberta, ele não prende. Então, vamos pegar isso como um parâmetro. Amor verdadeiro, ele liberta, ele não prende. Amor verdadeiro, ele constrói, ele não destrói. O que você está fazendo com a tua família hoje? Que tipo de família você construiu ou está construindo?
você tem a oportunidade de fazer as mudanças. Está em suas mãos. Eu agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa conversa. E desejo a todos uma ótima quinta-feira. Um beijo.